E o assunto agora aqui vai ser café da manhã. Você aí que está querendo emagrecer, está meio perdido, não sabe o que colocar no café da manhã, o que seria o ideal? Será que é melhor fazer jejum? Será que é melhor treinar em jejum? Será que essa refeição é realmente a refeição mais importante do dia? Todo mundo precisa tomar café da manhã? Então vamos falar um pouquinho sobre isso aqui, porque são dúvidas bem comuns. Enfim, é ou não é saudável pular o café da manhã? Então, muitas pessoas acreditam ali que não comer pela manhã pode deixar o metabolismo lento. Então, pode fazer você engordar, pular o café da manhã. Em primeiro lugar, é importante falar que cientificamente isso daí não existe, tá? Não tem relação de jejum matinal com ganho de peso. Pelo contrário, o jejum matinal pode ser uma estratégia que funciona bem ali para o emagrecimento. Então não vai deixar o seu metabolismo lento você pular o seu café da manhã. Muito se fala por aí também que pular o café da manhã faz você comer mais durante o dia. Será que isso é verdade? Bom, a resposta é que depende, porque existe aí uma variável que é bem importante. Então existem pessoas que acordam com fome e pessoas que acordam sem fome nenhuma de manhã. Então, se você acorda com fome e pula o café da manhã, você faz ali realmente um jejum forçado, pode ser sim que você vai ter uma tendência maior de comer depois nas outras refeições seguintes. Mas se você não tem fome quando você acorda e tem o objetivo de emagrecimento, fazer uma refeição nesse momento vai ser assim uma coisa desnecessária. Então você vai estar ali abastecendo energia sem ter necessidade. Então a ideia é reduzir o seu consumo de calorias, seu consumo energético, para que seu corpo busque lá suas reservas lá estocadas na forma de gordura ou na forma de glicogênio. Então se você acorda de manhã sem fome nenhuma, não tem porquê você ficar lá colocando energia para dentro, comida para dentro, forçar isso, muito menos comer em excesso de manhã. Então não tem essa de ter que comer de manhã de 3 em 3 horas para ativar o metabolismo, isso aí realmente não existe. Tem também aquele ditado lá, né? Toma café da manhã como um rei e jante como um mendigo. Isso aí também não faz sentido, gente. Então o ideal é que você se alimente ali de acordo com a sua fome. Não faz sentido você tomar um baita café da manhã, lá um banquete, um cafezão, se você não tem fome. E se você realmente acorda com fome, é o ideal que você faça ali uma refeição proporcional ao tamanho dessa fome. Então não tente padronizar isso, a gente vai ter dias com mais fome, com menos fome, isso depende de como foi o seu sono, a sua rotina, quantas horas você dormiu, o que você comeu na noite anterior, então tudo isso vai modificando o seu padrão de fome. Então nem sempre você vai precisar comer a mesma coisa ou na mesma quantidade no seu café da manhã. E o mais importante de tudo disso aí é você fazer uma refeição de qualidade, uma refeição que te dê saciedade, principalmente se você está querendo emagrecer. Porque o café da manhã da maioria das pessoas, dos brasileiros principalmente, vai ser ali o cafezinho com leite e o pão com margarina. Então você tem ali uma refeição que é pouquíssima nutritiva, então vai oferecer pouquíssima coisa de nutrientes, vitaminas, minerais importantes, vai ser rica em carboidratos, com alto índice glicêmico, então rica em farinhas brancas ali do pão, e que pode sim favorecer os picos de insulina, que, como já comentei aqui várias vezes com vocês, vai favorecer ao ganho de peso. Então você tem ali pouca saciedade, você vai vir a ter fome logo, com uma refeição assim, falta ali quantidade legal de proteínas, de gorduras, de fibras, para fazer com que você fique satisfeito por mais tempo e tenha também uma refeição mais nutritiva. Então, outras opções que não são muito legais no café da manhã, que acabam não saciando, que são basicamente opções que vão ter uma quantidade de carboidrato maior, sem ter uma quantidade legal de proteínas e gorduras associadas ali. Então, quando você coloca só frutas, por exemplo, no seu café da manhã, então é comum algumas pessoas comerem ali uma fatia de mamão ou uma banana só pela manhã.
Então, com isso, você realmente acaba tendo uma refeição bem rica em carboidratos, só carboidratos, que não vai te oferecer também nenhuma variedade de nutrientes e nenhuma saciedade mais prolongada. Com exceção ali das frutas como abacate e coco, tá? Que são frutas que têm ali maior teor de gordura e acabam realmente dando um pouquinho mais de saciedade. Outra opção de café da manhã que não sacia, que não é muito interessante para quem quer emagrecer, tomar só suco de frutas. Então, mesmo que for lá um suco detox da vida aí, que tá super em alta, super na moda sempre, então couve, limão e uma fruta. Normalmente, sei lá, maçã. Então, às vezes a pessoa só toma um suco desse de manhã e não come mais nada. Por que isso não é interessante? Essa pessoa vai acabar tendo fome logo. E é uma refeição ali composta basicamente só de carboidratos. Então, também pode favorecer os famosos picos de insulina, que não são nada interessantes aí nem para a saúde e nem para o próprio emagrecimento. Outra refeição que não é muito interessante, que muita gente acaba fazendo de manhã, são os shakes. Os shakes da vida, substitutos de refeição. Então você vai ter de novo ali uma digestão bem rápida e acaba tendo fome rápido. Muitas vezes esses sucos naturais, esses shakes aí, eles podem até ser opções saudáveis, podem ser nutritivos, mas são opções que vão te deixar com fome mais rápido. São opções que saciam muito pouco. Então sabe como é que é? Você toma ali um suco de manhã, come só uma fruta ou toma só um shake, com certeza lá meio-dia você vai estar com a barriga roncando, querendo sair logo do trabalho para ir almoçar. Então o que você pode comer de manhã para ter mais saciedade? Para colaborar então com o seu emagrecimento? Ovos são sempre uma excelente opção. Então o ovo é o alimento mais completo do mundo, perdendo só para o leite materno. Então não é à toa que ele é uma excelente opção para você começar o seu dia colocando ali um ovo no seu café da manhã. A gente tem ali proteínas de alto valor biológico, gorduras, vitaminas e minerais muito importantes. Além disso, o ovo vai te deixar muito saciado. Então, um café da manhã com ovos vai te deixar mais tempo sem sentir fome. Então, esse café da manhã pode ter ali, por exemplo, um omelete ou ovos mexidos, que você pode acrescentar, de repente, um azeite, ervas, temperos que você goste para ter ali um pouco mais de versatilidade. Outra opção legal é combinar os ovos com as frutas. Então, a gente tem ali proteínas e gorduras boas dos ovos e uma fruta que vai ser a fonte de carboidrato. Ou então associando ali o ovo com um pão, que pelo menos você vai ter também uma combinação melhor ali, que também te oferece mais saciedade do que você comer só o pão, que é o que a maioria das pessoas acaba fazendo. Lembrando que se essa for a sua opção, escolha ali um pão com uma qualidade melhor, de preferência não industrializado, então um pão mais caseiro, integral, de fermentação natural. Vale olhar ali o rótulo, conferir e preferir sempre uma opção de maior qualidade. Então olha sempre lá a lista dos ingredientes para poder fazer uma escolha um pouco melhor. Outra opção interessante para o café da manhã é incluir um pão low carb. Esse pão vai ter ali na sua maioria farinhas com baixo carboidrato, então farinha de amêndoas, farinha de coco, farinha de castanhas, que são realmente mais nutritivas, que oferecem ali mais gorduras e que vão deixar você saciado por mais tempo. Então, para quem quer emagrecer, pode ser sim uma boa opção. Só lembrando que esse tipo de pão, ele acaba tendo um valor calórico um pouco maior. Então, também não adianta você acabar comendo em grandes quantidades se você quer emagrecer. Inclusive, esse é um erro muito comum de quem procura emagrecer e acaba fazendo uma dieta low carb ou então trocando alimentos por alimentos na versão com baixo carboidrato. Outra ideia legal para você incluir ali no seu café da manhã, um café da manhã interessante para quem quer emagrecer, é colocar algum tipo de panqueca no lugar do famoso pão. E aí a gente vai ter uma variedade imensa de receitas, de combinações que você pode estar fazendo. Normalmente essas receitas vão incluir ali o ovo, e não é à toa, né? Então um ovo mais alguma farinha mais nutritiva que você possa ter ali. Que pode ser aveia, linhaça, coco, quinoa, amêndoas, o psyllium, que é uma fibra muito interessante. Então você vai associar ali alguma dessas farinhas nutritivas junto com o ovo. Normalmente para um ovo a gente vai ter em torno de 3, 4 colheres, dependendo ali de uma dessas farinhas.
Muitas vezes também dá pra gente colocar alguma fruta junto nessa massa, uma banana picada, amassada, uma canela, algo para dar um sabor diferente também e dar uma variedade no seu cardápio. Então as opções com ovos sempre vão acabar sendo as melhores opções, justo porque é um alimento realmente incrível. Porém, outras opções também podem ser interessantes. Então a gente tem uma fruta, de repente, combinando ali com iogurte, então de preferência um iogurte natural, um iogurte integral, que ali a gente tem também uma quantidade de proteínas e gorduras interessantes. De preferência também, você escolher um iogurte que tem ali poucos ingredientes lá na lista, sem adição de açúcar. Então, iogurte natural, integral mesmo, porque acaba que a opção de zero gordura, a opção de iogurte desnatado, não vai ser tão interessante, porque apesar de ela ter menos calorias, muitas vezes também vai oferecer menos saciedade naquela refeição. Então a gente tira a gordura, a gente tem essa desvantagem de ter menos saciedade, né? Porque a gordura ela traz realmente mais saciedade. Então pode ser ali um iogurte integral mesmo, mais interessante até para quem está querendo emagrecer. De preferência você adicionar ali alguma fibra, então pode ser uma chia, uma linhaça, uma granola sem açúcar, uma granola de qualidade ou até um farelo de aveia. Então essas fibras vão ser interessantes ali, vão ajudar o teu intestino, então as bactérias intestinais, as bactérias boas e auxiliar também no processo de emagrecimento. Lembrando, gente, muito importante também associar a água, uma quantidade boa de líquidos, hidratação durante o dia é fundamental. E, inclusive, é ideal que você comece o seu dia já, quando acordar já, tomar um copo de água, é sempre uma ótima estratégia. Outra opção legal de café da manhã, mingau de aveia, porque ali a gente consegue ter bastante fibras, principalmente se for um mingau feito a partir de farelo de aveia. Então, o farelo de aveia é um negócio barato, é um negócio acessível e acaba sendo muito melhor, infinitamente melhor do que aqueles cereais de caixinha lá, cereais matinais, com base de milho, que se dizem bastante nutritivos aí. A verdade é que eles vão oferecer praticamente uma grande quantidade de energia, de alto índice glicêmico e poucos nutrientes. Então, o que é legal na aveia? O que é legal principalmente no farelo de aveia? Você tem ali fibras solúveis, então você vai ter ali uma capacidade de formar um gel lá no seu estômago, aumentando ali esse volume e, consequentemente, você vai ter mais saciedade. Então, consumir aveia é interessante também para prevenção de doenças, então, doenças cardíacas, reduzir o colesterol, então, LDL colesterol, né, o famoso colesterol ruim, tá? Então, isso principalmente devido à presença de beta-glucanas, que é, na verdade, uma fibra que está presente na aveia. Então, a beta-glucana ela acaba inibindo ali uma parte da nossa síntese hepática de colesterol. Então, ou seja, ela acaba reduzindo ali um pouco da nossa produção de colesterol no fígado. Talvez você não saiba disso daí, mas em torno ali de 80% do nosso colesterol, ele é produzido pelo nosso próprio corpo, principalmente lá no fígado. E o restante a gente consome realmente através da alimentação. Então, a maioria do nosso colesterol, ele vem da nossa própria produção, da produção endógena do nosso fígado. E a aveia vai ajudar a reduzir a absorção de colesterol e reduzir essa nossa produção endógena de colesterol. Por isso que é tão legal. Então, sempre preferência ao farelo de aveia. Se a gente for colocar ali uma farinha de aveia, você vai ter bem menos esses benefícios ali. Você vai ter poucas fibras, você vai ter menos nutrientes, bem menos, tá? Então, sempre melhor o farelo de aveia ou aveia em flocos. Outra opção no seu café da manhã é você colocar ali uma aveia em flocos ou farelo por cima das suas frutas ou até por cima do seu ovo, do seu omelete. Além de colocar no iogurte ou no mingau, como já é feito tradicionalmente pela maioria das pessoas. E aí é inevitável a gente falar, quando o assunto é café da manhã, sobre leite. E o leite, será que é interessante colocar ou não colocar? Bom, se você não possui intolerância à lactose, nenhuma alergia, nenhum problema com a proteína do leite, a caseína, se você tem uma boa digestibilidade com essa bebida, você pode consumir leite, tá? Mas lembre-se que assim, não é uma coisa indispensável para sua alimentação. Se você for consumir, prefira ali a opção integral mesmo.
porque assim como a questão do iogurte, no leite também, no integral, você vai ter ali mais gordura, consequentemente você vai ter também mais saciedade. E claro, preferir as opções menos industrializadas, então com menos aditivos químicos ali. Tem que dar uma olhada ali com cuidado no mercado, porque muitas vezes a gente vai ver um produto que não é bem um leite, é uma bebida ali enriquecida, uma bebida láctea. Então vale olhar lá os ingredientes para escolher uma versão mais natural de leite. O problema hoje em dia é que muitas vezes com essa produção industrial em larga escala, essa industrialização excessiva que vem acontecendo com os anos, a gente acaba tendo muitos produtos artificiais demais no mercado. E isso acaba tornando mais comum acontecer alergias, intolerâncias, então sensibilidades a esse tipo de alimento, no caso o leite, que é muito comum de acontecer, até porque é algo muito presente no dia a dia, na alimentação de muitas pessoas. Isso no mundo inteiro, né? Mas se você gosta de leite, se sente bem consumindo, não tem nenhuma alergia com ele, nenhuma intolerância, você pode beber ele sim ali no seu café da manhã, sem nenhum problema, em paz. Mas claro, evita ali o consumo em excesso, como tudo na vida, nada é legal que você consuma em excesso. E por falar em café, é impossível falar de café da manhã sem falar em café. E vale falar aqui que ultimamente assim as pessoas têm consumido bastante, né? O consumo aumentou bastante, principalmente nos jovens. Tem consumido muito café mesmo. Então é sempre importante lembrar que não é legal a gente consumir o café também em excesso. Então, de novo, nada em excesso é interessante, né? Acaba que muitas vezes as pessoas estão consumindo hoje em dia uma grande quantidade de cafeína. Então, cafeína de forma excessiva. Isso muitas vezes fica fácil, porque a gente tem ali aqueles cafés expresso, esses de cápsula, que muitas vezes as pessoas têm em casa agora e ficou mais acessível. Então, café expresso, café de cápsula, ele vai ter uma quantidade de cafeína maior que um café passado, por exemplo. Esse café em excesso, ele acaba gerando ali, na maioria das pessoas, mais ansiedade. Então, a cafeína pode aumentar ali, de alguma forma, a necessidade por comer. Porque se ela aumenta a tua ansiedade, é provável que você também queira comer com mais frequência no seu dia a dia. Isso é algo comum relacionado à ansiedade. Fora isso, o café em excesso pode alterar o seu sono, e você, alterando seu sono, você altera seus hormônios, e alterando seus hormônios, você vai ter mais dificuldade para emagrecer também. Então, indiretamente, não vai ser legal consumir muita cafeína, principalmente mais ali no final da tarde e à noite, que é quando vai interferir muito mais na qualidade do seu sono. Fora que o café em excesso, ele vai também estar atrapalhando a nossa absorção de alguns nutrientes, algumas vitaminas e minerais importantes. Então, procura ali não ultrapassar 2, 3 xícaras por dia. E ainda sobre o café. Adoçar o café ou não adoçar? Bom, o ideal é não adoçar, mas muitas pessoas realmente têm o hábito, têm dificuldade de retirar, e é importante dizer aqui que não existe nenhum adoçante 100% saudável, nenhum adoçante que seja legal que você consuma em excesso. Então, caso você realmente sinta necessidade de adoçar o seu café, evita ali os adoçantes artificiais, então ciclamato, sacarina, sulfame, esses ali mais antigos. Então, prefira sempre os adoçantes mais naturais, com algumas ressalvas aqui também. Então, o eritritol, o xilitol, que são opções mais novas de adoçantes, eles pareciam ali ser opções bem interessantes quando eles surgiram ali realmente para a maioria das pessoas. Mas hoje se tem percebido cada vez mais isso, que esse tipo de adoçante ele acaba gerando uma fermentação ali no intestino. Com isso ali se tem uma distensão abdominal, então aquela pessoa que consome algo com esse tipo de adoçante, e isso vale ali para até alimentos diet, alimentos light, que muitas vezes hoje tem adição desses adoçantes no lugar do açúcar, a pessoa acaba ficando ali distendida, né? Comer o negócio e fica inflado ali. E isso pode também levar a algumas alterações na flora intestinal. Então, de novo, não existe nenhum adoçante 100%, tá, gente?
todos ali vão ter alguma ressalva. Então, das opções que a gente tem hoje, talvez a stevia seja a opção mais interessante, que é um adoçante feito ali a partir das folhas da planta stevia. E, além disso, a gente tem também a talmatina, que é uma boa opção, mas tem um valor ali mais elevado, um pouco mais salgado, não doce. E caso você não queira usar algum adoçante e for usar realmente um açúcar, esteja ciente ali também que não tem nenhuma opção que seja assim uma maravilha, nenhuma opção é uma boa opção. Açúcar é açúcar, vai ter alto índice glicêmico, vai favorecer picos de insulina que atrapalham o seu emagrecimento. Então, sempre que for usar, prefiro usar ali em pequenas quantidades, tá? Um açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar de coco, são opções de açúcar mais naturais, mas não são assim, digamos, superiores ao açúcar branco, não vão ser nutritivos realmente, não vai ser ali nenhum milagre você tá trocando o seu açúcar branco por um açúcar assim mais natural. Não justifica você estar consumindo em excesso de qualquer forma, então em excesso também não vai ser legal. E vale lembrar, essa questão de adoçar o café, tudo é uma questão de hábito. Então você pode com o tempo adaptar o seu paladar, adaptar as suas papilas gustativas a não adoçar o seu café. Então você pode ir ali reduzindo aos poucos e você vai ver que a sua necessidade por doce também vai diminuir. Então eu sempre proponho fazer o teste ali de ficar uma semana sem adoçar o seu café, se você tem esse hábito, para você já perceber a diferença que vai dar isso. Muitas pessoas que fazem isso acabam não voltando a consumir o café adoçado. É bem comum isso. Então dei ideia aqui, falei de várias opções para você colocar ali no seu café da manhã, mas muitas vezes não são opções práticas. Às vezes acontece ali, por algum motivo de você acordar cedinho e tá sem fome para comer naquele momento. Então às vezes acontece de você acordar de manhã, acordar cedo muitas vezes, e aí acorda sem fome. Mas normalmente lá pelas 9, 10 horas, a fome pode acabar aparecendo. Se isso acontece com você, nesses casos, o que você pode estar fazendo, o que você pode levar, carregar com você para quando a fome surgir, algo mais prático e que seja também saudável ali para você consumir fora de casa. Então sempre é interessante você realmente levar algo, carregar algo que seja mais prático, saudável também e te dê saciedade. Algumas opções aqui, algumas sugestões. Então uma fruta junto com algumas castanhas, nozes, amêndoas. Então assim você consegue associar o carboidrato dessa fruta com as gorduras e assim você vai ter mais saciedade automaticamente. E aí, qual fruta, Alessandra? Bom, varie, todas as opções são permitidas. Esse negócio da gente ficar restringindo fruta, eu não acho muito legal. Então não existe uma fruta proibida ou que seja permitida, proibida, enfim. Varie as opções de fruta, assim você vai ter uma variedade maior de nutrientes também. Mas sempre é ideal você estar associando ela com alguma gordura ou também com alguma proteína para te dar mais saciedade. Outra opção que você pode estar carregando, um ovo cozido. Então o ovo, como eu falei, é sempre uma excelente opção para começar o dia, o café da manhã. E uma dica importante é deixar para descascar ele na hora. Muita gente acaba levando ele descascado ali no potinho, daí acaba dando aquele cheiro. Então, para não ficar lá no escritório poluindo todo o ambiente com cheiro de ovo, leve ele na casca e você descasca ele na hora que você vai evitar esse problema aí com os colegas. Outra opção legal que você pode carregar: pedaços de queijo, tomate cereja, azeitonas, de preferência ali você passar uma água, né? Como a azeitona é uma conserva, acaba contendo um pouco mais de sal ali, mas é uma opção legal para você carregar também. Se tratando de barrinhas de cereal, que é bem comum o pessoal levar ali para lanche, é legal falar que a maioria acaba tendo uma composição ruim, acaba tendo ali açúcar de alguma forma escondido, muito aditivo químico, muito corante, aromatizante. Então acaba não sendo uma super opção ali como lanche. Então acaba não sendo ali uma super opção para você colocar no seu café da manhã, um pouco mais prático, digamos assim. Assim como aqueles biscoitinho light, integral, acabam não sendo ali boas opções para você colocar no seu café da manhã e nem para carregar para fazer algum lanche intermediário. Então sempre procure opções
mais naturais possíveis. E, inclusive, falando em comida natural, nada impede de você comer comida mesmo no café da manhã. Então, comida que eu digo é carne, vegetais, uma batata. Culturalmente, isso para nós é uma coisa bem estranha, bem esquisita, né? Comer ali uma carne com vegetais de manhã. Mas nutricionalmente isso aí é muito bom. Tem algumas pessoas que gostam, mas acaba sendo raro ali por não ser uma coisa muito cultural. Mas não deixa de ser uma ótima opção que vai te trazer bastante saciedade e ofertar bastante nutrientes também. Bom, outra pergunta bem frequente é sobre o que comer antes da atividade física. Se a pessoa for treinar ali de manhã, é melhor ela ir em jejum ou não? O que é recomendado comer antes de treinar de manhã? Bom, você já sabe que uma das melhores estratégias para o emagrecimento é se alimentar respeitando os teus sinais de fome e saciedade. Então, não se alimentar se você não estiver sentindo fome. Por isso que uma refeição pré-treino muitas vezes pode não ser necessária. Se você não tiver com fome antes de ir para a academia, não tem necessidade realmente de você comer alguma coisa ali naquele momento. Isso não quer dizer que você não possa comer nesses casos, que seja algo proibido. Então pode ser que você tenha uma dificuldade ali de fazer exercícios físicos em jejum. Algumas pessoas sentem ali um pouco de fraqueza ou acabam rendendo menos, acabam relatando isso aí. Mas isso é bem individual e normalmente isso é uma questão de adaptação do organismo. Então, se você a vida toda comeu antes de ir para a academia de manhã, não vai ser do dia para a noite que você vai tirar essa refeição e ir para a academia, fazer um aeróbico em jejum e vai achar maravilhoso, vai se sentir super bem. Com certeza você vai levar um tempo para se adaptar a isso. E caso você realmente não se adapte, não se sinta bem indo para a academia em jejum, tudo certo também. Não é obrigatório que você fique em jejum. O mais importante sempre vai ser a sua alimentação como um todo, no global, não o que você come antes ou depois da academia. Mas claro, sempre que possível, é legal que você respeite a sua fome e a sua saciedade, que vai ser mais interessante para o emagrecimento. E se você acorda e logo em seguida já vai lá para a academia, muitas pessoas acabam fazendo isso, né? Acordam bem cedo para ir para a academia, então prefira consumir alguma coisa ali que seja bem leve, de fácil digestão. Então, por exemplo, uma fruta com umas castanhas. Aí, nesse caso, poderia realmente entrar uma refeição líquida, como um whey batido lá com uma fruta, ou até um shake, um suco. Se você for optar por consumir ovos, opções de panqueca com ovos, alguma coisa que tenha mais fibra, ou até leite derivados, você vai precisar ali de um tempo maior de intervalo para você fazer atividade física, porque esses alimentos acabam tendo uma digestão mais lenta. Então, se você comer uma dessas opções e ir para a academia em seguida, você acaba atrapalhando ali o seu treino, acaba atrapalhando o seu rendimento ali. Então, o ideal é esperar pelo menos 1 hora, às vezes até algumas pessoas precisam esperar mais, até 2 horas às vezes, dependendo da sua digestão, para conseguir comer esses alimentos mais pesados, mais ricos em proteínas, em gorduras, antes da academia. E lembrando que se você comer alguma coisa e em seguida ir para a academia, isso que você comeu, esse alimento ali, essa bebida, ela não vai servir como fonte de energia durante seu treino. No máximo você vai estar levando ali a banana para dar uma volta na academia lá no seu estômago. Porque leva um tempo até o seu organismo fazer essa digestão e transformar em energia para você consumir durante o seu treino. Mas é legal você ir testando, você ir se percebendo e vendo realmente como você se sente melhor nessa refeição ali no café da manhã antes da sua atividade física. Bom, e você pode estar se perguntando aí, e se eu fizer exercício sem comer nada, eu vou perder massa muscular? Isso é uma dúvida muito comum. A ideia de que treinar em jejum pode fazer você consumir a sua massa muscular, a sua massa magra. Bom, na verdade o seu corpo ele sempre vai preferir, sempre que possível, ele quer usar como energia lá durante o seu exercício fontes de carboidrato. Então, carboidratos lá estocados na forma de glicogênio
lá no seu fígado ou no músculo, e também as suas reservas de gordura. Então, normalmente vai alternando ali com carboidratos e gorduras estocadas como fonte de energia durante o seu treino. Então, não é uma prioridade usar as proteínas como fonte energética durante o seu exercício. Raramente isso vai acontecer. O que realmente pode acabar influenciando, fazendo com que aconteça realmente uma perda de massa muscular, são outros fatores, principalmente falta do estímulo dessa musculatura. Então, quando você faz ali uma atividade física com baixa intensidade, sem você desenvolver, sem você exercitar muito essa musculatura. Então, se você não tem estimulado realmente essa musculatura, pode ser que você venha a ter uma maior perda de massa muscular durante o seu processo de emagrecimento. E além disso, uma alimentação que seja ali pobre em proteínas, independente se estiver fazendo refeição antes ou depois da academia, isso como um todo, a quantidade de proteínas como um todo da sua alimentação. Então, se você estiver consumindo poucas proteínas, é mais esperado, é mais comum que você venha a ter uma perda de massa muscular durante o processo de emagrecimento. Então, você que está em processo de emagrecimento, que quer emagrecer e não sente fome de manhã, independente se você vai fazer exercício naquele momento ou não, não tem necessidade de você estar se alimentando ali. E lembre que a organização, ela vai ser fundamental para que você tenha constância, não só no seu café da manhã. Então, organize as suas refeições, planeje o seu café da manhã com antecedência. Tenha ali sempre boas opções na sua geladeira, para não correr o risco ali de acabar comendo qualquer coisa que vier pela frente, porque você acordou atrasado, porque você acordou em cima da hora. E muitas opções que eu falei aqui, inclusive, você consegue preparar lá na noite anterior. Já deixa pronto lá na geladeira para você acordar de manhã e comer. Então, para evitar que você acabe passando lá na padaria, comendo lá um pão com manteiga rapidinho, porque é o que deu conta de fazer. Não que isso seja, assim, um crime, uma coisa proibida, mas não é legal que isso seja um hábito, algo que você mantenha com frequência. Não é algo que você deve fazer sempre se está buscando emagrecimento. Então, dê sempre preferência a alimentos que vão te ofertar ali uma boa quantidade de nutrientes no seu café da manhã. Se possível, com ovos, porque é um super alimento que vai ter ali gorduras, proteínas de boa qualidade, e interessante também sempre adicionar alguma fibra para o seu intestino funcionar legal também, além da questão da saciedade que eu já comentei aqui. E não esquecer também, muito importante, esteja atento ali aos sinais de fome e saciedade. Então não coma no modo automático, só porque você está acostumado a comer a mesma coisa, tomar o mesmo café da manhã durante anos, o pão com queijo, o café com leite. Então repense esses seus hábitos, abra sua mente para outras possibilidades, combinado? Bom, espero ter ajudado você a entender um pouco isso, a escolher melhor o que você pode comer no seu café da manhã e o mais importante, que o horário das suas refeições é o que você está comendo como um todo na sua alimentação de forma global, a quantidade e a qualidade dela no geral. Isso é o mais importante, entendido? E se você gostou desse vídeo, deixa aqui a sua curtida, deixa o seu comentário, comenta aqui qual costuma ser o seu café da manhã e envia para alguém que gostaria de saber disso.